Laura, eu sou acadêmica do 5º período de Pedagogia. Hoje, eu juntamente com meu grupo vamos falar sobre 2 tipos de distúrbio, a descalculia e a dislalia. O que é a descalculia? A descalculia é um transtorno específico do desenvolvimento de base biológica, que afeta profundamente o processo de aprendizagem de matemática e aritmética. Muitas vezes esse distúrbio foi definido como dislexia da matemática. A condição ela é independente do nível de inteligência de uma criança e vai depender dos métodos pedagógicos utilizados pela escola e pelo professor. A dificuldade ela está centrada ao redor de habilidades para interpretar símbolos numéricos e operações aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma criança com descalculia, ela vai confundir números e signos e não será capaz de fazer cálculos mentais ou trabalhar com ideias abstratas. Cerca de 3 a 6% das crianças têm esse distúrbio e é uma distribuição similar entre meninos e meninas. Vou falar um pouco também sobre o tratamento para a descalculia. O tratamento mais eficaz para a descalculia, tal como no caso da dislexia, é um diagnóstico precoce. Quanto antes o problema é identificado, antes a criança que sofre com esse transtorno vai aprender a usar as ferramentas necessárias para ajudá-la a se adaptar aos novos processos de aprendizagem, além de que vão ter menos probabilidade de sofrer atraso na área da educação, menos problemas de autoestima e também transtornos mais sérios. Vou falar sobre 2 tipos de descalculia. Descalculia verbal. O que é a descalculia verbal? Ela é caracterizada pela dificuldade de nomear e compreender os conceitos matemáticos apresentados verbalmente. A criança com esse tipo de descalculia são capazes de ler ou escrever os números, mas têm dificuldade para reconhecê-los quando são ditados verbalmente pelo professor. A descalculia proctagnostica, ela é caracterizada pela dificuldade para traduzir um conceito matemático abstrato em um conceito real. As crianças com esse tipo de descalculia são capazes de entender conceitos matemáticos, mas têm dificuldades para ouvir, comparar e manipular equações matemáticas. Os outros integrantes do meu grupo vão falar sobre os outros tipos de descalculia e também vão falar sobre como o professor pode diagnosticar um aluno que tem descalculia dentro da sala de aula, como o professor pode trabalhar com esse aluno usando jogos pedagógicos. Os transtornos da aprendizagem, que é descalculia. O que será a descalculia? Da palavra pode-se perceber que tem a ver com cálculos, ou seja, é a dificuldade que a criança tem com cálculos e números. De um modo geral, os portadores dessa dificuldade não conseguem identificar os sinais das 4 operações matemáticas e não sabem como usá-las. Não entendem enunciados de problemas, não conseguem quantificar ou fazer comparações, não entendem uma sequência lógica, dentre outros. Esse problema é um dos mais sérios, porém pouco conhecido. Segundo Apud Garcia, 1998, classificou descalculia em 6 subtipos, que é descalculia verbal, é a dificuldade em nomear quantidades, números. Descalculia pragmática, é a dificuldade de enumerar, comparar os números. Descalculia léstica, é a dificuldade na leitura de símbolos. Descalculia gráfica, é a dificuldade na escrita. Descalculia diagnóstica, dificuldade em fazer operações. Descalculia operacional, dificuldade na execução de operações. A descalculia, que são crianças com dificuldades nos valores numéricos e operações matemáticas mais simples possíveis. Aqui no caso, são sugeridos vários tipos de brincadeiras, de jogos, de atividades, por exemplo, como o dominó, o baralho, pincéis coloridos, por exemplo,
E o dado, como a gente vai estar usando aqui agora. O dado, ele pode ser jogado, tipo, ser trabalhado com a criança sozinha ou em dupla. A criança sozinha vai jogar, vai aparecer o resultado. Essa atividade com dado, ela pode ser jogada sozinha ou em dupla. A criança pode jogar. Então, a criança vai jogar, vai aparecer os números, os valores. Aí a criança vai somar e vai anotar no caderninho do lado. E jogado em dupla, tipo, por exemplo, eu sou o Joãozinho, joguei. Vai aparecer aqui o resultado. Vou anotar no meu caderninho e Maria vai jogar. Aí Maria joga, apareceu os valores, ela anota no caderninho dela. E isso vai estar trabalhando o raciocínio lógico da criança. Que no final, a criança vai, tipo, por exemplo, jogar 10 partidas e no final vai somar. Cada um soma seus pontos e quem tirar o valor de pontos vai estar ganhando essa atividade, esse joguinho que vai estar trabalhando o raciocínio lógico da criança. E é isso. Descalculia. Muitas crianças acham que as contas de matemática é um bicho de 7 cabeças. E a descalculia, ela é um transtorno de aprendizagem, no qual a criança ela vai ter dificuldade com a matemática. Alguns sintomas que a criança que tem descalculia vai ter é na dificuldade de saber reconhecer os números entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. A dificuldade também de saber reconhecer os sinais, como mais, menos, vezes, dividir. A criança com descalculia, ela também vai ter dificuldade em saber identificar maior, menor. Vai ter dificuldade em saber diferenciar entre o direito e o esquerdo. Dificuldades em saber norte, sul, leste, oeste. Dificuldades em também saber contar em sequência, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela vai ter dificuldade em realizar alguns cálculos, como, por exemplo, por mais fácil que sejam os cálculos, a criança com descalculia ela vai ter dificuldade de saber resolver esses cálculos. Então, a criança que tem descalculia, ela vai ter dificuldades em entender o significado dos números em nossa sociedade, em compreender o que ela representa, quais são as diferentes funções e as relações em nosso cotidiano. Então, é um desafio para uma criança ou até mesmo um adolescente que tem descalculia. Lembrando que é muito importante saber que a descalculia, ela não é preguiça. Não poderia deixar de esquecer que crianças que têm descalculia, elas também não sabem contar as horas, elas não sabem diferenciar os números. E por isso a descalculia, ela é um tipo de transtorno de aprendizagem e ela vai ser caracterizada por uma incapacidade de pensar, refletir, avaliar ou até mesmo raciocinar. Vamos falar agora sobre alguns tipos de descalculia. A descalculia léxica. As crianças que têm essa descalculia, elas vão ter problemas para ler e entender símbolos matemáticos e números, além de expressões e equações matemáticas. Uma criança que tem descalculia léxica, ela pode entender os conceitos quando são falados, mas ela tem dificuldade para poder escrevê-los e entendê-los. Já a descalculia gráfica é a dificuldade para escrever símbolos matemáticos. E uma criança com esse tipo de descalculia, ela é capaz de entender os conceitos matemáticos, mas não tem a capacidade para ler, escrever ou usar os símbolos matemáticos corretos. A descalculia ideognóstica, ela é a dificuldade para realizar operações mentais, sem usar os números para solucionar problemas matemáticos e entender os conceitos da matemática. E é possível que a criança também tenha dificuldade para poder lembrar dos conceitos matemáticos após a sua aprendizagem. E
por último, a descalculia operacional. Esse tipo de descalculia, ela aparece como uma dificuldade para completar operações matemáticas escritas ou verbais. E uma pessoa com descalculia operacional, ela será capaz de entender os números e as relações entre eles, mas terá dificuldade para manipular números e símbolos matemáticos no processo do cálculo. Como identificar crianças com descalculia? Bom, o primeiro passo é observar todas as crianças em sala de aula e ver se elas estão se desenvolvendo como esperado. E se uma delas estiver com dificuldade em realizar cálculos, então a gente parte para o segundo passo. E o segundo passo é investigar. E o segundo passo é investigar se essa criança teve uma boa escolarização nos níveis anteriores, como creche, pré-escola, e assim sucessivamente, até descartar as hipóteses e chegar no verdadeiro problema. Nessas investigações, a família tem que estar presente, pois é de suma importância para chegar no verdadeiro problema. E também é necessário um profissional adequado, um profissional na área, como psicopedagogo e entre outros, para poder chegar nessa resposta. Pois o professor, por si só, ele não pode diagnosticar. Então ele precisa de toda uma equipe trabalhando junto para chegar no verdadeiro problema. Isso envolve a família, é muito importante. Depois de ter feito as análises, as investigações, ter descartado as hipóteses, agora a gente tem que observar isso. Tem que investigar agora esse aluno no seu dia a dia, como ele lidar com os cálculos necessários que a vida lhe apresenta, né? Que às vezes a criança, ela tá apenas com uma dificuldade ali na escola que precisa ser resolvida. E uma criança com descalculia, ela tem dificuldades não só na escola, mas em toda a sua vida que envolva cálculos, né? Tudo que envolve cálculos, tudo de matemática. A criança com descalculia, ela tem dificuldade, né? Ela vai ter aquela dificuldade. Então, trabalhando junto na escola, com a família e os profissionais, se chega na resposta e então trabalha junto para, né, resolver o problema. E um desses tipos de descalculia, eu vou citar dois, que são os mais comuns. A descalculia qualitativa, que é aquela onde a criança sente dificuldade em entender os processos para se resolver um cálculo, né? Ela não consegue entender as instruções, o que dificulta resolver os cálculos. Lembrando que descalculia não é uma doença, é um transtorno, mas considerado como dificuldades, né? E a descalculia, ela também tem seus tipos, né? Tem vários tipos de dificuldade, tem os níveis de dificuldades que a criança apresenta nas operações matemáticas. O outro tipo de descalculia é a descalculia quantitativa, que é a dificuldade que a criança tem em contar números e resolver cálculos, né? Que é a consequência do primeiro tipo de descalculia, né? Que é a descalculia qualitativa. Mas existe outros tipos de descalculia. Porém, citei apenas dois. Em uma sala, é muito importante que o professor saiba trabalhar a questão da empatia e o respeito pelo próximo quando existe crianças com essas dificuldades na sala de aula, pois essa criança, ela não é menos inteligente que as outras, elas possuem muitas habilidades como as outras crianças e às vezes até mais. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a descalculia, especificamente sobre algumas atividades e jogos que o professor pode estar utilizando para estar estimulando e ajudando essas crianças com esse distúrbio. O primeiro deles, que eu vou falar hoje, vai ser o uso do baralho. Por quê? Porque o baralho, ele tem um número, o número 2, por exemplo, e a quantidade. A criança vai estar vendo uma coisa concreta aqui. Tem um númerozinho e a quantidade. Vai estar sendo melhor para ela estar associando. E aí o professor pode estar tirando duas cartas e pedindo para a criança somar 2 mais 2. E a maneira que a criança vai evoluindo, pode ir pedindo para multiplicar e assim vai. O outro que também pode ser usado é o dominó. Por que o dominó? Ele também tem a quantidade, o que vai também ajudar essa criança com esse distúrbio. Da mesma forma, o professor pode estar pedindo para o aluno somar,
pedir para a criança dizer o valor, somar, quanto que dá um com o outro. Outro também que o professor pode estar utilizando são tampinhas ou palitos de picolé colorido. E assim vai pedindo colorido para poder ajudar essa criança, porque colorido ele vai associar melhor, e que uma cor só ele pode se confundir. Aí colorido vai estar ajudando essa criança a somar, subtrair também. E é isso. Eu vou falar sobre a dislalia. A dislalia ele é um distúrbio que afeta a fala das crianças. A criança ela tem uma dificuldade de articular as palavras. Então, quando ela fala, ela tem uma dificuldade nessa pronunciação das palavras, né? É um distúrbio que afeta diretamente a fala delas. Essa criança dislálica, ela também vai ter uma dificuldade quando for adquirir a linguagem escrita. Por quê? Porque o dislálico, ele tem uma dificuldade na fala. Ela pode trocar letras, pode acrescentar letras. Então, o dislálico, quando ele for escrever, a intenção dele é escrever como se pronuncia, né? Como ele pronuncia. E como ele pronuncia as palavras de forma errônea, né? De forma errada, trocando letras, ele vai ter uma intenção de escrever dessa forma. Outra coisa também é que esse distúrbio ele é mais comum nos meninos do que nas meninas. O dislálico, ele, apesar de ter essa troca de palavras, essa dificuldade na hora da fala, ele possui uma fala fluida. Ele fala fluentemente as palavras, mesmo que às vezes você não consiga entender o que ele está falando, pelo modo como ele fala, né? Essa troca de letras. Mesmo assim, ele pode ter um desenvolvimento da linguagem normal ou atrasada, porque depende do tipo de dislalia que ele tem, né? Porque são 4 tipos de dislalia que os meus colegas irão falar a seguir. Outra questão também o professor, tanto o professor quanto os pais devem estar atentos às crianças, porque uma criança dislálica, ela fala de modo diferente, né? Ela tem um distúrbio na hora da fala. E é importante que tanto o professor quanto os pais não levem isso como algo engraçado, não fiquem tirando sarro, não fiquem tornando isso uma coisa como se fosse uma coisa engraçada, porque isso, a criança que tem esse distúrbio, tem essa dificuldade, ele vai se sentir inferior, ele vai se sentir menosprezado por estarem fazendo chacota do modo como ele fala, porque não é uma intenção dele, é uma dificuldade, um distúrbio que ele tem. Então o professor deve estar sempre atento, o professor e os pais, a não cometerem esses erros com essas crianças. Tem que se dar atenção a elas, porque na hora de falar assim, que você vê que a criança tem essa dificuldade, falar as palavras corretamente, pausadamente, falando fonema por fonema, para que ela saiba como se pronuncia a palavra corretamente. Também é importante olhar nos olhos da criança quando ela está falando, quando ela está falando, para que ela veja você pronunciando os movimentos da sua boca na hora de pronunciar a palavra. Não ficar, como eu já falei, não ficar menosprezando essa criança, não ficar colocando como se fosse uma coisa engraçada, e perceber isso, porque muitas vezes quando acontece na sala de aula, que percebe que essa criança tem essa dificuldade, os colegas já começam aquele murmurinho de achar que isso é uma coisa engraçada e de achar e ficar tentando imitar. Então o professor tem que tomar essa atitude de perceber isso e mostrar que não é assim, que é uma dificuldade, e juntamente com o aluno tentar superar essa dificuldade. Também, quando se fala em avaliar essa criança dislálica, né, para dar uma avaliação sobre ela, é importante que ela tenha um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né, para que ajude ela nesse processo de superar esse distúrbio, né, que é o otorrinolaringologista, o terapeuta da fala, fonoaudiólogo, né,
e também o psicopedagogo, que é muito importante nesse processo, para ajudar essa criança. Agora, meus colegas irão falar os 4 tipos de dislalia. Dislalia evolutiva. A dislalia evolutiva ela é considerada normal até os 4 anos de idade e geralmente ela é corrigida por si mesma. Como é feita a avaliação da dislalia evolutiva? Ela é feita através de uma equipe multidisciplinar, como fonoaudiólogo e terapeuta da fala, que é o fonoaudiólogo, e psicopedagogo. Como os pais, professores devem usar esse tipo de estratégia para corrigir esse erro, esse distúrbio que é a dislalia evolutiva? O pai nunca deve sorrir ou achar graça, os pais, professores, achar graça quando a criança fala errada. Não deve achar certo a palavra que a criança fala, como por exemplo Coca-Cola, a criança fala tola. E nem chamar atenção na frente das crianças, brigar com as crianças, porque isso vai fazer com que a criança se sinta inferior a outras crianças e provavelmente também fará com que a criança praticamente incentive mais, o professor e o pai incentive a criança a continuar falando mais errado ainda. E o que deve ser feito em relação a isso, para que melhore, para ser corrigido? Eles devem falar corretamente, olhando nos olhos da criança, para que a criança, falando devagar, para que a criança vá acompanhando essa fala e possa pronunciar os fonemas corretamente. Não deve, os pais e professores jamais devem falar no diminutivo com a criança. E também deve elogiar a criança quando ela falar corretamente, para que isso seja corrigido na faixa etária correta. A dislalia funcional, ela é como um transtorno do órgão da fala, que a criança ela sente dificuldade para reproduzir os fonemas. A criança dislálica, ela faz substituição de uma letra por outra, fala. Da mesma forma acontece com o personagem Cebolinha da Turma da Mônica. Ele acrescenta ou ele distorce a palavra, o som, fazendo troca do R pelo L. Um exemplo é uma fala dele num dos episódios. Ele fala o seguinte: Oi, pessoal, eu queria aproveitar a ocasião e lançar aqui o meu protesto. Melhor do disco. Não é a primeirona do lado A, porque toda essa proteção com essa gorducha baixinha dentro do CI. Então aqui ele demonstra bem fácil de perceber esses sintomas, porque ele demonstra muito esse distúrbio que ele tem, que é a principal, que é a troca do R pelo L. Eu vou falar sobre a dislalia audiógena. Esse tipo de dislalia tem estado presente no meio social e nas escolas, que relaciona e caracteriza por problemas auditivos que podemos observar pela própria palavra audiógena. Se uma criança estiver com esse problema, sentirá incapaz de pronunciar corretamente os fonemas, porque não irá ouvir bem o que o professor estará pronunciando na sala de aula. Por outro lado, existem alguns casos, que não são todos, que precisará utilizar próteses para auxiliar na aprendizagem do próprio aluno dentro das escolas. A dislalia orgânica faz
faz com que a criança tenha dificuldades em articular determinados fonemas por problemas orgânicos, onde são causados por alterações físicas e cerebrais, como lábio leporino, língua acima do tamanho, defeitos na arco dental, freios de língua curta. E quando são causadas essas alterações nos neurônios, na malformação, anomalia na fala, levam ao transtorno da fala e até mesmo ao atraso de linguagem da criança.